Olá, pessoal, tudo bem? Bom, antes de analisar os gráficos, vamos dar uma passada bem rápida ali nos principais mercados, Europa, Estados Unidos, e saber tudo aquilo que aconteceu durante a semana. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curta, compartilha. Vem pro Trend Squad. Bom, acompanhando aqui os futuros, a gente tem Estados Unidos fechou um fechamento misto, mas o Dow Jones teve a maior alta com a valorização das ações da Boeing. Na contramão, o Nasdaq fechou mais fraco, com o aumento dos Treasuries. Os Treasuries voltaram a subir, com forte alta, e, por conta disso, pressiona cada vez mais o setor de tecnologia. Setores, né, que, como ele, já está bem sobrecomprado. Os small caps fecharam em alta, assim como os mercados asiáticos, com exceção do Hang Seng, né, que fechou em queda de 2%. Europa, também um sentimento misto, sem tendência definida, já invertendo todos os ganhos aí do início da semana, principalmente com o DAX, com forte valorização. O Banco Central Europeu também, na última semana, apresentou uma mensagem bem acomodatícia, né, com relação à política monetária, continua com apoio às obrigações, mantém inalterada as taxas de juros, né, além também do montante e o prazo aí dos programas de compra de ativos. Por conta disso, né, com essa política ultra acomodatícia dos principais bancos centrais, Banco Central Europeu, Fed, isso continua a apoiar as bolsas. Então, aqui o estoque 600 fechou também em alta, mas o DAX, né, teve a maior valorização, já teve um forte início aqui no mês de março, que a gente pode acompanhar aqui, teve uma forte valorização durante toda a semana, atingindo uma alta aí bastante forte, né, renovando máxima aqui em 14.600. O que diferencia aqui a Alemanha é o foco, né, nas exportações internacionais. Isso dá uma maior vantagem sobre as outras regiões, né, principalmente França e Espanha, que tem um foco mais aqui para a Europa, para dentro da Europa. Então, para a Alemanha, além das empresas que compõem o índice, nessa semana também a gente teve forte valorização da Adidas, né, e isso também ajudou aqui o DAX. O que, além das empresas que compõem o índice, né, o mais importante também são as importações. Então, essa é a grande vantagem de uma economia como a Alemanha, né, que dá a oportunidade de acessar opções internacionais por meio, né, de um canal europeu. Por isso, tem forte valorização. Aqui, o que acontece para o DAX? Ele deixou um hangman, já havia mostrado aqui a exaustão nesses níveis de 14.600 na quarta-feira. Na quinta, uma pequena correção que deixou aqui um doji, uma região de resistência. Na sexta, fechou um pouco mais fraco, né, com um hangman. Então, para a próxima semana, ainda volta aqui na sombra deste candle, mas depois começa a entrar a primeira correção. E pela 1 hora, né, que a gente vê o vazio gráfico que ele tem aqui, também no diário, numa hora ele pode avançar mais um pouco, que a gente consegue acompanhar aqui, ele avança mais um pouco, deixa um pivô de baixa, pode deixar aqui um pivô de baixa, voltar a se aproximar aqui do número inteiro, para posteriormente começar a entrar a primeira correção, e quando ele perder essa região aqui de 14.450, ele vem refazer todo esse vazio gráfico. O primeiro suporte para ele está aqui, nessa região de 14.300 pontos, onde ele pode voltar a se recuperar para depois ele vir refazer esse vazio gráfico. Os Treasuries voltaram a subir, esse aumento aí nos rendimentos do Tesouro, isso aumenta aí os temores de uma redução repentina do estímulo monetário, que foi sancionada na quinta-feira pelo Biden, né, e vem pressionando o Wall Street aí nas últimas semanas, né, atingiu uma alta aí de 1,64, já aqui na sexta-feira, estão vendo que ele deixou aqui um triângulo simétrico, isso é para continuar o movimento prévio,
gente consegue ver no semanal, estão vendo que ele ainda tem um vazio gráfico aqui para voltar a ser preenchido, então ele ainda tem caminho até aqui, ó, próximo ao número inteiro. É o nível mais alto desde fevereiro do ano passado. Então, a gente viu o Dow Jones com a maior alta, a Boeing puxando, liderando esse movimento, pressão no setor de tecnologia, os investidores agora se voltam para as ações de valor, né, para o setor cíclico, ou seja, aquelas ações que já estão bem sobrevendidas, né, e que deverão ter um bom desempenho à medida que a economia começar a se recuperar. Então, por que as ações de tecnologia são bem sensíveis à alta dos treasuries, né? Porque para elas continuar crescendo, ou seja, com maiores investimentos, elas precisam de taxas mais baixas, né? O que impede aí com o aumento dos treasuries, né? Vai impedindo aqui. Então, aqui nos setores para os Estados Unidos, materiais básicos, telecomunicações aqui, um pouco mais fraco, tecnologia também caindo. Olha o setor de energia para onde veio, né? O setor de energia até agora é o que vem apresentando melhor desempenho, né? Experimentando aqui uma forte alta. Olha onde que ele anda. Ele passou todos os outros, indústria, healthcare, passou aqui o S&P. Por quê? É o setor que lidera esse movimento de valor, né, e ações economicamente sensíveis. Porque setores como esses também, né, como viagens e lazer, foram bem pressionados aí no ano passado. Tudo depende, né, para eles continuar, esse tipo de setor continuar crescendo, depende do sucesso da recuperação da economia. Além também da dinâmica da oferta nos mercados de petróleo, né? E se as empresas vão conseguir manter a disciplina dos gastos. Então, houve quase uma duplicação aí no preço do petróleo, entretanto, na sexta-feira ficou mais fraco, e isso também ajudou a tornar as ações de empresas, de grandes empresas de petróleo e de gás, né, que por anos considerada uma aposta perdida, uma das áreas de melhor desempenho até agora, né? E ganhos também bastante desproporcionais, né? Um bom exemplo que a gente tem é o crescimento de Exxon e da Diamondback Energy. A Exxon até agora, né, desde o início de novembro, ela tem uma alta de 89%, e a Diamondback Energy cresceu mais de 200%. Por enquanto, o setor de energia até agora tem um ganho de mais de 80% nesse período, e vem mostrando o melhor desempenho. As ações estão com esse movimento aí bastante forte de alta, né, porque há expectativa de maior demanda, não só com esse novo pacote de estímulos, né, que vai dar um poder aquisitivo melhor às pessoas, vai aquecer o consumo, e com a reabertura das atividades também. Mas há um porém. Por enquanto, as ações de energia estão no centro aqui, né, das atenções. Mas há um porém, né, que inclui o quê? Por quanto tempo essa reabertura pode durar, né? Se não houver nenhum problema, o programa de vacinação der certo, porque até agora a gente vai lidando com novas variantes, né? A situação vai se complicando, os Estados Unidos vai liderando esse movimento das infecções, né? As infecções vão aumentando, as mortes também, né? A gente tem Estados Unidos, logo abaixo Brasil e depois México. São os três aí que lideram essa alta, né, do Covid. Então, por quanto tempo essa reabertura vai durar? Por quanto tempo esse setor vai continuar superando as ações de tecnologia, né, e outras aí que tiveram um forte crescimento também no ano passado? E terceira, né, e não menos importante, se o mercado tá preparado, né, para um potencial aumento da inflação, porque com os treasuries atingindo essas máximas,
a inflação vai chegar aí a galope, né, para os Estados Unidos. O S&P já se aproxima aí do nível de 4.000, os 4.000 pontos. E saúde da economia, o ritmo da inflação, né, que pode atingir no piscar de olhos, esse aumento recente aí dos Treasuries, são um dos principais tópicos aí para a próxima semana, com a ata do Fed, na terça e quarta-feira. Então, a gente tem os setores aqui, ampla recuperação do setor de energia aqui no verde, a gente tem consumo discricionário, os bancos também, né, com esse aumento dos treasuries, porque se beneficiam disso, das taxas mais altas. A gente tem aqui indústria também, logo abaixo do S&P, vem perdendo gás, healthcare, bens de consumo, utilidade pública ainda continua fraca, mas o setor imobiliário vai se recuperando aqui. Bom, aqui no câmbio, o dólar, né, o mini dólar, teve forte correção na última semana, teve forte queda. O que proporcionou essa queda maior foi a intervenção forte aí do Banco Central, né, para os últimos dias, principalmente aqui, né, na quarta-feira, onde entrou forte correção. Bom, aqui no diário a gente consegue ver que o mini dólar ainda tem um vazio gráfico a ser preenchido, ou seja, essa continuação, a correção continua até 5,40. 5,40 é o principal, é o suporte-chave que ele tem, porque se ele perder esse nível, reverte a tendência. Aqui, por enquanto, ele está parando numa zona de forte suporte, que são esses últimos topos aqui, né? Nessa retração de 61,8, a região de 5,55. A última análise que eu havia feito, que já tinha aqui esse doji sendo formado, eu vi a probabilidade dele parar aqui na região de 5,68, mas ele rompeu isso tudo. Na quinta-feira, iniciou o dia aqui a sessão com mais um gap de baixa, um gap de medida, para continuar o movimento prévio, e na sexta, um pequeno gap de alta, um gap de exaustão. Então, o que pode acontecer aqui? Eu tenho um inside bar no diário. Então, na próxima semana, ele ainda pode voltar aqui nesses últimos fundos, deixar um fundo duplo para refazer esse movimento. Então, o mini dólar, ele provavelmente volta para a região aqui de 5,69, ou seja, para o fecho deste candle aqui da quarta-feira. Então, vendo que aqui pelo Reiknash ele vai desacelerando, mas ele ainda pode fazer mais um teste da sombra deste candle antes de começar a reagir com mais força. O movimento ainda é de alta, né? Porque estão vendo que a linha de compra aqui no DD Index, ela está perdendo a força, ela já perdeu, né? Que passou aqui do zero. E o ADX também, né? Vem de encontro a ela, ou seja, entrou essa correção, mas ele não dá força ao movimento, o movimento ainda está longe, né? Isso aqui para a linha do DD Index vir aqui em cima para ser o movimento vigente, ele tem que romper 5,40, né? É o que eu estou explicando. Na semana, um grande engolfo de baixa. Então, no máximo aqui, como primeira perna de correção, ele tem os 5,40. Estão vendo aqui que o ADX, o MACD histograma, o movimento é de compra. E na semana, né, uma grande estrela cadente vai sendo formada. Aliás, no mês, uma grande estrela cadente vai sendo formada. Também o movimento ainda é de alta também no mensal. Portanto, antes dele romper isso aqui, de entrar maior correção, de reverter tendência, ele vai voltar para cá, quem sabe, renovar máximo. Quem sabe pode bater os R$6, porque ele já bateu 5,86 na última semana. Então, por enquanto, é só reversão de movimento. Para o mini índice, o Brasil, a gente acompanha que vai vivenciando um momento, né, que registra os picos da doença e de mortes, né, do Covid, não só para os infectados, mas também como os mortos, número de mortes, né? Estados Unidos, Brasil e México, liderando esses picos. E aqui, né, a última semana começou aqui com forte queda, a sexta-feira já havia terminado aqui com falso pin bar.
E aí, na segunda-feira, entrou forte correção, que a gente teve aí a decisão do STF, com o retorno do Lula, né, para o jogo eleitoral. Por conta disso, entrou essa forte correção, 4% praticamente de queda, a WZ ficou em quase 6%, né? Entrou muita correção, isso não agradou nadinha aos mercados. Por quê? Mesmo porque, né, falar de eleição no momento em que o Brasil vivencia, né, com esse agravamento, né, a piora da economia, a piora da pandemia, isso não é um bom momento para se falar disso. Há outras coisas muito mais importantes aqui a serem administradas, né, e decididas. Portanto, né, o que a gente tem aqui, por enquanto, é um grande triângulo simétrico. O mini índice aqui só vai reverter o movimento, ou seja, voltar para cá, né, ter possibilidade de voltar para cá para o 122, se ele romper essa região aqui, o 116.500. Antes disso, não. Antes disso, é forte resistência para ele. Então, após essa queda de 4%, logo a seguir o Ibov veio se recuperando, né? O que ajudou a pagar essas perdas foi a aprovação da PEC emergencial, que deu uma aliviada, né? Para os Estados Unidos, o pacote de gastos trilionários, né, que foi sancionado pelo Biden na quinta-feira, isso para o curto prazo, né? Mas no longo prazo, a situação ainda preocupa, né? O que a gente vê aqui no semanal, que ele deixou um hangman justamente numa retração de FIBA e numa região de número inteiro, que são os 14 mil pontos. A gente teve os dados para o Brasil quinta e sexta-feira. Quinta-feira com a inflação muito mais alta. E o que a gente vê? Alta do custo de vida para o Brasil. Sexta-feira com os dados do varejo, ficaram mais fracos também, mais uma vez, né? Mais uma vez para o mês de janeiro. Já no mês de dezembro, já houve uma forte queda, com as vendas a retalho, né? Anual, para o mês de janeiro, ficou em 0,3, ainda ficou dentro da estimativa, mas continua fraca, né? Não teve crescimento nenhum, aumento nenhum. E as vendas a retalho, mensal, ficaram em 0,2, ou seja, ainda abaixo um pouco acima, aliás, da estimativa, que era de menos 0,3. A última, né, foi de menos 6,2, isso para o mês de dezembro. Já com a piora aqui para a Europa, Estados Unidos, né, com o aumento das restrições em vários países, e para o Brasil acaba por atingir também, né? Mas não sei por que as pessoas não pensam que se houve uma piora aqui, desde o ano passado, que está piorando, está se agravando, Portugal começa a sair do isolamento, né? Não é totalmente, né? Mas algumas atividades retornam, começam na segunda-feira. A escola, comércio também, né? Que volta, cabeleireira, algumas coisas. Mas a qualquer momento se pode voltar, o estado de emergência pode voltar. E isso, né, já foi dito aí, pelo menos o que eu vi, que pode voltar dia 1º de abril. Começar estado de emergência, fase de emergência novamente. Então, como é que o Brasil, um país tão grande desse, não ia passar por isso, gente? É bem complicado, parece que as pessoas não pensam. As mortes vão se acumulando no Brasil, já na casa aí dos 2.000 por dia, né, ao longo dessa última semana. Daqui a pouco são já nos 3.000, né? As UTIs abarrotadas, várias cidades, estados aprofundando essas restrições, né, de mobilidade. E isso complica para vários setores, principalmente para o varejo, que depende muito também, né, do poder aquisitivo das pessoas, né, do aquecimento aí do consumo. Pode voltar o auxílio emergencial, né? Eles querem colocar, o governo está trabalhando para colocar o auxílio emergencial agora, ainda em março, né? Mas a gente já está na metade do mês. Só que provavelmente só deve vir no próximo mês, né? Só pode sair em abril,
programa que pode variar aí o auxílio de 150 a 375 reais, vai depender da composição familiar. Agora, pensa bem, com o custo de vida bem alto que está o Brasil, toda semana a Petrobras, né, reajusta combustível, desemprego alto, tudo que tinha para ser aumentado já aumentou, né, principalmente os alimentos, que é o que vem puxando essa inflação. Então, gente, o que, que vai adiantar? Vai ser um gasto a mais para o governo que não vai adiantar muita coisa. Né? As pessoas vão ter que escolher o que, que vai fazer, porque 150 reais, o que, que você faz? O que, que você faz? Né? É bem complicado a situação do Brasil. O Guedes também afirmou, além do auxílio emergencial, ele afirmou que está próximo aí à desestatização da Eletrobras, né, dos Correios, né, privatização delas. Mas até agora, né, não se viu nada de concreto. Ele vem falando isso desde o ano passado. Por isso as ações ainda continuam fracas. Elas deram um impulso, logo que saiu a notícia, foi no ano passado em julho, meados de julho e agosto, mas elas vêm corrigindo bastante, né? Principalmente com esse agravamento da pandemia, muita coisa vai voltando a fechar, fora os que já estão devendo, né? Muita gente, não só consumidor, mas empresa também devendo água, luz. Bem complicado, né? Que a gente vê a utilidade pública está bem fraco também o setor. Então, vamos ver para a próxima semana, né, o que vai ser definido aí para essa volta do auxílio emergencial. E a gente vê, né? Dólar quase R$6, euro a 7 já, e Libra 8. Por quê? Desvalorização forte do real. A gente vê o real ainda com pior desempenho, né, entre as moedas aí dos mercados emergentes. Então, está bem complicado, né? O Brasil empobrece, não cresce e, por enquanto, o que a gente viu aí, né, no início da semana, vai optando pelo populismo. Muita gente já está apoiando aí a volta de Lula. E, por enquanto, essa antecipação aí de eleição para o Brasil não é boa, porque tem tanta coisa para se fazer que não foi feita ainda. É bem complicado. Então, aqui, né, ele fechou em queda de 0,72 mais ou menos, alta de quase 0,90 aqui para a semana. O que pode acontecer? A gente já vê aqui, né, no diário, um candle de menor amplitude, né, mostrou indecisão na quinta, porque não rompeu, não confirmou o rompimento aqui dos 50%, 114.500, e fechou abaixo na sexta. Então, ele pode ter mais uma flutuação aqui deste triângulo simétrico, ou seja, voltar para cá para a sombra desse falso pin-bar do candle de quarta-feira. Provavelmente isso aqui pode ser um gap aqui de exaustão, né? Ele pode ser fechado aí para a próxima semana. E outra coisa, né? Os gringos só vão fugindo cada vez mais do país, né? Para investimento. Não tem porquê. Quanto pior fica, né, à medida que a economia fica mais fraca, que o poder aquisitivo vai sumindo, maior é a criminalidade. Eu acompanho isso daqui, né? É bem complicado, eu fico assim, horrorizada. A gente fica até com receio de voltar, né? Para fazer uma viagem, alguma coisa. Assim, nem tem jeito de um turismo no Brasil agora. Né? Bem complicado mesmo, bem complicado. Então, o gringo, né, diante dessas atitudes, principalmente agora com o retorno de Lula, com a possibilidade dele voltar, vai escolher outros mercados aí para injetar dinheiro, com certeza. Não é para o Brasil que ele vai olhar. Bom, então aqui a possibilidade de movimento é essa. Estão vendo que eu não tenho reversão ainda, né? Eu vou ter reversão de um movimento maior, mais amplo aqui de recuperação, se ele romper 116.500. Movimento de venda ainda é prioridade aqui, é o que está mais forte. Na semana, a gente, né,
assim como o diário, a gente não tem tendência, porque ele está no zigue-zague aqui. Então, ele provavelmente na próxima vai voltar para cá, para a sombra deste candle. Aí é que a gente vai ver. Ou ele vai voltar, né, que ele deve voltar praticamente para essa região aqui de 110 e 500. Ou ele vai romper isso aqui, né, para continuar movimento prévio, porque geralmente, né, triângulo simétrico é para continuação de movimento. É uma formação de continuação. Então, ou ele vai romper para vir buscar aqui níveis mais baixos, porque ele ainda tem esse vazio gráfico para preencher, vir aqui de encontro à média, ou ele vai romper aqui para, né, reverter o movimento e buscar maior recuperação. O mês também, olha, o movimento ainda não tem aqui uma definição total, né? Por enquanto ele vai se sustentando aqui no 109, né, onde tem a sombra do candle. Ele começou a reagir daqui, mas, né, não é o movimento aqui que o ADX dá força. Por enquanto é só repique. Portanto, a situação é essa, um triângulo simétrico. Se não aparecer nada aí, né, durante a semana, para deixar o real mais fraco, ele ainda consegue voltar para cá, para essa região do 120. Então, vamos lá dar uma olhada nas ações, como é que foi a movimentação aí da sexta-feira, porque o Brasil também, né, ele precisa de um projeto mais sólido para o futuro, né, que ainda não tem. Então, agora com o auxílio do retorno, com o retorno do auxílio emergencial também, né, a proposta do governo é congelar salário, né, do servidor. Então, como que pode isso? É bem complicado. Além disso, a gente tem que levar em consideração também dois problemas aí para o Brasil, que é o PIB, né, que não tem, o país não cresce, além também da desvalorização aqui do real, né? Todos esses dois aí são dois pontos a ser considerados aí para os fatores principais aí, primordiais para o Brasil. Para você ter esse resultado dessa bagunça, dessa falta de segurança institucional. A gente vê o programa de vacinação também uma grande bagunça, ou, né, quando a pessoa vai ser vacinada, que eles não colocam, não injetam o líquido, né? Então, o primeiro é o PIB, né, que pode ter a pior década aí, mais de 100 anos. E o segundo é a desvalorização do real. Então, está bem complicado aqui. Para o EWZ. Bom, aqui no EWZ, né, fez fundo duplo, que ele não rompeu aqui a sombra deste candle, 3 de março. Na sexta-feira, as maiores quedas foi para o setor de varejo. A gente também acompanhou os dados, né, muito mais fracos. Uma semana marcada pela reviravolta política, né, com retorno, possibilidade de retorno de Lula às eleições, e essa aprovação da PEC emergencial. Fora, né, a piora do quadro aí da pandemia no país. Então, aqui o EWZ, né, a gente viu fundo duplo, mas resistência mais próxima para ele era o 34. São esses últimos fundos, e a gente tem essa forte zona que agora é forte resistência. Então, vendo o inside bar, ele pode muito bem voltar para cá, né? Por quê? Ele só vai ter um movimento maior, e ainda assim com um limite aqui, no 38, quando ele voltar a superar isso aqui. Ainda está longe disso, né? Porque o movimento é fraco.
apesar dessa recuperação da semana. Então, eu tenho mais uma indecisão aqui para a semana. Tudo vai depender se ele voltar a superar esse nível aqui de 35. Ainda assim, com retorno para cá, né? Porque se ele não passar daqui mais uma vez, estão vendo que a média segue flat há um bom tempo. Olha, o último teste dele foi em 11 de janeiro, estrela cadente, rejeição. Pode voltar para cá, é o máximo que ele pode fazer. Se ele, né, não romper esse nível, vai continuar a correção. Por enquanto, o que a gente consegue ver aqui no EWZ, né, é um pequeno canal aqui de alta. Pequeno canalzinho aqui. Portanto, né, se ele, o máximo que ele pode voltar é 38, porque além do número inteiro, além da média que anda por aqui, eu tenho a linha mediana do canal. Isso aqui é zona ou de suporte ou de resistência. Neste caso, agora é resistência. Se ele não romper isso aqui, esquece, né? Ele vai voltar para cá. Mas o movimento ainda é fraco para ele, né? Mais um falso pin bar que ele está deixando ali. E no mês também, ó. O máximo que ele pode voltar, se ele romper 35, é para cá. O máximo, porque o movimento ainda é muito fraco para o EWZ também, para ETF. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui é a primeira tentativa ainda de recuperação, né? Provavelmente, ele faz mais um teste aqui, pode deixar um fundo mais alto, pode parar aqui no número inteiro, em 31, para tentar voltar a avançar. Vamos ver aqui com relação às outras ETFs, né? A gente tem Estados Unidos, que vai liderando aqui o movimento, a China continua em correção na sexta-feira, conseguiu se recuperar, mas ainda, né, em relação à queda anterior, ainda é fraco o movimento. Índia também corrigiu mais, Europa, né, que fechou mista, né? Algumas bolsas fecharam em alta, mas um movimento não tão forte. Espanha, França, agora a Itália fechou mais fraca, assim como o DAX também, a Alemanha. E o Brasil segue aqui, né, bem abaixo de todos os outros, bem mais fraco, ainda tem um movimento aqui para percorrer, né, de volta, né, para voltar para níveis ainda muito mais baixos. Nos setores, né, a gente tem materiais básicos, com pequena correção, BDRX também, indústria, vai se recuperando, tentando se recuperar, né, sem muitas alterações aqui. As elétricas, as small caps, voltaram aqui a fazer maior recuperação. O Ibov está aqui de branco. Logo abaixo a gente tem utilidade pública e consumo, mais fracos. Fundos imobiliários aqui, né, essa linha amarela. E os bancos. Os bancos ainda continuam muito fracos. Bom, para o câmbio aqui, dos mercados emergentes, né, em relação ao DXY, para a semana, na sexta-feira, o peso chileno liderou as perdas, né, para a América Latina. Por dois motivos. O aumento dos rendimentos dos treasuries, isso afeta muito os mercados emergentes, além também da queda dos preços do cobre, né? Os preços do cobre deram uma enfraquecida, e isso, né, é o principal produtor aí, o Chile, um grande produtor, isso afeta a moeda. Eu não tenho ela aqui, né, eu tenho colombiano e mexicano, mas foi a moeda mais fraca após três dias consecutivos de alta, sexta-feira terminou mais fraco. Comparado também os Estados Unidos, o dólar, né, por um forte aumento aí nos preços do produtor, esse novo aumento dos treasuries desencadeou esse movimento aí de afastamento, né, do apetite ao risco, diminuiu, né, e o dólar revertendo a queda para o início da semana, já começou mais fraco, mas
começa a reverter aqui, começar a apagar essas quedas. Com o preço do petróleo mais fraco, a gente vê o australiano também com pequena correção, né, mas o CAD começa a avançar novamente. O euro fechou em ligeira queda, mas para a semana ainda fechou em alta. Colombiano mais fraco, mexicano também. Né? O México agora avalia necessidade de reforma tributária para o país. Rublo também com uma recuperação, não fechou tão fraco na sexta-feira, apesar da queda do petróleo. Lira turca, né, que é o importador aí da commodity, fechou mais fraca. E o real aqui, né, ele deu um impulso, mas fechou um pouco mais fraco aqui, ainda fechou abaixo da lira turca na sexta-feira. E dentre essas que eu tenho aqui relacionadas, peso argentino é o mais fraco, né? O real ficou em queda, mas ainda assim, né, teve uma pequena recuperação. Vamos ver se ele volta aqui para níveis mais altos. Foi maior alta semanal para o real, em 2 semanas. Foi apoiado principalmente pela essa forte intervenção aí do Banco Central. Além, né, das expectativas, se aproximando aí a reunião do Banco Central, para a próxima semana, uma grande expectativa de aumento da taxa de juros. Então, vamos ver, né, o que vai ficar aí para a próxima semana. A gente tem o FED também terça e quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser a movimentação do mercado para a próxima semana. Por enquanto, o real ainda segue muito fraco, né, ainda com um desempenho muito ruim aí em relação às outras dos países emergentes. Então, aqui a gente tem o EWZ com essa possibilidade aí de movimento. E a ação que teve maior força aí na sexta-feira, deu um salto de mais de 6%, foi a Copel. Bom, Copel deu um salto, mas Copel ainda segue muito fraca. A gente, só de olhar pelo OBV, a gente vê isso, né? Aqui, a possibilidade, desdobramento, né, de ações da companhia na proporção de 1 para 10, né? Então, por conta disso, ela deu esse salto. Mas o movimento dela é fraco. Então, a gente não pode ficar se apegando à notícia. Estão vendo que ela avançou aqui na abertura? Olha. Isso aqui é dia 11, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é a abertura do dia 11. Aliás, dia 12. É isso mesmo. Estão vendo aqui que entrou rejeição já no 6,50? Zona de força. Por quê? Porque eu tenho esse movimento anterior aqui. Então, ela só vai acionar esse pivô de alta, que eu acredito que não seja um pivô de alta, se ela confirmar rompimento de 6,50. No momento que já entrou muita sombra, já mostrou indecisão, então qual que é a probabilidade aqui para a Copel? É voltar para cá, formar fundo duplo. Eu não posso pegar o primeiro movimento, gente. Coloquem isso, né, na cabeça. A gente nunca coloca o primeiro movimento como um movimento aqui de total recuperação. Por quê? Porque logo acima eu tenho alguma zona de força. E neste caso eu tenho 6,50. E essa alta dela foi por conta das notícias. Então, quando a gente tem um movimento de alta por conta de notícia, né, uma reversão de movimento por conta de notícia, o movimento é curto. Ele não é duradouro, não. Estão vendo aqui que ele avançou e logo, ó, devolveu tudo. Então, tem que ter muito cuidado. 6,50 agora é a principal resistência para a Copel. 6,50. Ó. Enquanto ela não superar isso aqui, ela não avança mais um pouco. Logo acima eu tenho quem? Os R$7. Também é outra zona de forte resistência. Nesses níveis aqui, ela acabou formando, próximo aos R$7, uma bandeirinha. Estão vendo aqui?
esse último movimento aqui, 6,85. E aí, continuou o movimento prévio, que eu tenho Março bandeira aqui. E aonde começou a correção dela? Foi neste candle do dia 11 de janeiro. Por quê? Foi aqui que ela confirmou o rompimento dos R$7, né? Saiu dessa região de gap, deixou aqui um pivôzinho de baixo nesse último movimento. Então, se a gente traçar o fibra, a gente vai pegar daqui, não lá de cima, né? Como muita gente faz. Ela formou esse dark cloud, mas só confirmou aqui. Então, vamos puxar aqui o fibo deste candle. Não é lá de cima, como muita gente traça errado. Deste candle aqui. E eu tenho Março bandeira, né? Também nesse movimento aqui, ó. Março bandeira. Fez já o 100%, aliás, até passou um pouco, né? Era 5,89, renovou mínima. Então, para que vocês vejam, olha, 100% aqui. Aí ela já começa a reagir, porque eu tenho um número inteiro aqui acima, os R$6. Quem entra comprado aqui, entra errado. Por quê? Porque o potencial do movimento dela para compra ainda não é agora. Ela vai renovar a mínima. Foi o que aconteceu. Então, nunca devemos entrar no primeiro movimento, quando já começa a aparecer um candlezinho verde, você já acha que o papel já vai reverter. Não é assim que funciona. Muitas vezes você leva stop por conta disso, né? Pela ansiedade. Então, aqui, olha, formou uma grande indecisão no 6,50. Pequeno triângulo simétrico aqui numa hora. Então, provavelmente, Copel volta aqui para esses níveis mais baixos, né? Só de olhar para o ABV a gente já sabe disso. A gente já consegue ver. Enquanto Copel não confirmar rompimento aqui de 6,50, não avança mais. E ainda assim, se avançar, tem o limite dos R$7 e tração de 61,8. Bom, aqui a gente tem um triângulo simétrico. E como eu tenho a sombra deste candle de abertura, ou seja, coisa que eu venho falando, já sempre faço essa observação nas análises. Quando a gente tem longa sombra, isso aqui é funciona como um imã. Quer dizer, então esse triângulo simétrico ainda é para trazer Copel para cá novamente, para essa faixa de preço. Pode voltar a se aproximar de 6,50, pode parar aqui em 6,45. Né? Ó, retração de 61,8. Então, o Copel pode parar aqui a recuperação. Quando vier para cá, faz maior correção. O diário, a sensação que dá, né? Probabilidade que eu consigo ver aqui, é de que ele ainda volte para cá, pode formar fundo duplo para tentar a maior recuperação. A semana para Copel, no momento que já entra a rejeição aqui, enquanto não superar esse nível, confirmar rompimento, não avança. Ó, estão vendo que já deixou um doji, mas só avança se romper isso aqui. E ainda assim, no máximo, até R$7. No máximo. E para o mês, também o que define aqui maior recuperação é o 6,50. Por que entra aqui rejeição, principalmente da sexta? Olha onde Copel se aproximou. A abertura, né, do mês de fevereiro, 6,60. Então, já começa a entrar sombra no candle. Então, enquanto não sair daqui, não vem buscar os níveis mais altos. Aqui, pelo menos nas sombras desses candles, em R$7,20. Então, por enquanto, o movimento é fraco, no diário. Semana ainda não me deu reversão, né? Só vai me dar reversão, ou seja, correção maior, quando romper esse nível aqui, de 5,80. Aliás, 5,80 não, né? Porque a região de força está aqui. Se não romper 5,50, que são esses últimos fundos, ela não corrige mais. Ela volta daqui. E o mês também, né? O movimento ainda, apesar do MACD histograma, né?
histograma aqui tá fraco, mas a correção ainda não é tão intensa. E o OBV também ainda não me indicou, né, que ela vai despencar. Ela tem esse grande vazio gráfico. Mas enquanto ela não perder 5,50, ela vai voltar daqui. Então, a possibilidade para ela é essa. Então, vai ter aí, né, provavelmente, esse desdobramento aí de ações, proporção de 1:10. E esse movimento também, né, é condicionado à realização de uma oferta secundária de ações, onde o governo do Paraná venderia parte aí de sua fatia na elétrica. Um Copel aqui, movimentação por conta das notícias, né? Porque a gente não pode ficar obcecado com notícia, operar por conta disso, não dá certo. O movimento não é duradouro, tem que ter cuidado. Bom, queda no preço do petróleo, o petro também ficou mais fraca, né? Apesar de que aqui, como ela não rompeu esse nível, não perdeu 21, ela voltou, que a gente vê aqui que o movimento ainda é fraco para ela. Ela acabou aqui deixando um pivô de alta no dia 8. Esse pivô de alta seria confirmado aonde? O vértice tá aqui, em 23,40. Ainda não confirma o rompimento. E pelo diário, o que eu vejo? Como a situação de Copel, é a primeira tentativa ainda, né? Já deixou um doji nessa zona de resistência, que é 23,50, média de 200, o movimento ainda é fraco, só olhar para o OBV. Essa recuperação dela não tem força nenhuma. Ela até deu uma trégua aí nos últimos dias, né, por conta aí dessas fortes correções, já para o fim de fevereiro, deu aquelas tretas lá, governo e Petrobras. Mas ela aqui, enquanto ela não superar 25, ela não faz movimento maior. Porque eu tenho essa forte região, essa zona forte aqui de gap. Zonas de gap também acabam atraindo preço para lá novamente. Mas enquanto ela não superar 25, ela não avança mais. Então, provavelmente, ela volta para cá. Ela deixou um pequeno pivô de alta, mas ela ainda não confirmou. Se ela confirmasse, ou se confirmar na próxima semana, ela volta aqui para 25. Se ela não superar 25, volta a correção. Mas o movimento é fraco, olhando só pelo ABV. Bom, aqui, né, pelo semanal, ainda dá a possibilidade de avançar mais um pouco. Mas o 25 é a principal resistência para Petrobras. E no mês, por enquanto, que eu tenho uma umbrella já com o movimento anterior, né, forte, de venda. Então, essa umbrella aqui, no máximo que ela pode recuperar até 25, porque coincide com a linha mediana do canal também. Coincide, né, com esse fecho aqui do mês de novembro. Então, já tem zonas de forte resistência. Coincide com o movimento anterior de 2019, os R$25. Portanto, acredito que ela ainda vai ter um pouco de dificuldade, né? E no máximo que ela pode avançar, por enquanto que eu consigo ver, até 25. Tem uma abertura dessa barra também, justamente no número inteiro. Vou até deixar aqui, né? Principal resistência. Por enquanto, a possibilidade, né, também pelo semanal, é que ela avance ainda mais um pouco. E esse avanço, 25. Ó, estão vendo que o movimento de venda vai perdendo a força aqui. Perdeu a força no 21. Ela não rompeu. Portanto, no máximo que ela pode vir até aqui. 25. Por quê? Semana do final de fevereiro, uma estrela cadente. Início de março, um hangman. Essa última semana, um falso pin-bar. Então, esse falso pin-bar, como eu também já falei várias vezes, costumo falar aqui,
não é um movimento aqui de reversão, não é um padrão de reversão. Então, mesmo é um padrão negativo. Reversão, isto é, né, de alta. Então, mesmo que o ativo consiga maior recuperação, consiga se recuperar ainda, no máximo aqui que tem para a Petrobras é 25. Não vai muito longe. É isso que esse padrão quer te dizer. Um alerta que ele dá é que mesmo que haja ainda mais uma recuperação, o ativo não vai muito longe. E não vai muito longe, a gente vê a zona mais forte, que está mais próxima. E o que a gente tem aqui é 25, incluindo a região do mensal também. A gente tem fecho do mês de novembro, a gente tem movimento do ano de 2019, então já é região aí de forte resistência. Vale, queda aqui de 2,31, mas o movimento é como um todo para o setor de mineração e siderurgia. A Vale aqui, né, eu já tinha deixado até uma possibilidade de movimento, como ela já havia deixado este candle aqui, aliás, não sei se foi nesse que eu fiz a última análise, provavelmente sim. Então, né, como tinha a sombra deste candle, provavelmente voltaria para 100 e entraria aqui, começava a entrar mais correção. Por quê? Por enquanto que a gente consegue ver um pivô de baixa sendo formado também pela 1 hora. Mas ela só faz maior correção quando romper R$ 95. R$ 95 para ela voltar para cá. O suporte mais importante que a gente tem para a Vale é aqui, 92. Enquanto ela não sair daqui, ela não faz maior recuo. Não faz. Ela já começa a reverter movimento e ela pode voltar para cá. Essa região de 93,50 que eu tenho 38,2. Já o último teste dela foi 4 de março. Então, ela pode voltar para cá. Semana, por enquanto, indecisão, mas só que, né, eu também tenho uma divergência de baixa aqui. Mas ainda não tenho nada me identificando, né? Me alertando aqui para uma reversão maior. Né? Então, aqui, eu tive uma forte movimentação na semana anterior. Isso aqui pode ser continuação, né? Ela ainda pode bater nova massa. Olha o mês. Né? O mês ainda é de alta. Por enquanto, ela parou aqui nos R$100. Né? Pode ser um triângulo também se formando aqui. Tá vendo que ela deixou um pequenino, né? Numa hora, na sexta-feira. Ó. Numa zona aqui de número inteiro. Uma zona de retração. Que eu tenho retração aqui de 50. Então, ela pode bater aqui mais uma vez. Né? Pode voltar a se aproximar aqui dos R$100 mais uma vez. Pode parar em 99. Entende? Fazer mais uma flutuação. E depois, maior correção. Provável que ela volte para cá. Provavelmente. Provavelmente, né? Ela pode voltar para aquela região ali de 38,2. Aliás, na última semana também, né? Setor de mineração, além do varejo, setor de viagens e lazer, foram setores que lideraram as quedas para a Europa. Já telecomunicações e healthcare deram uma subida boa. Mas é um setor de materiais básicos que a gente vê, né, que está bem forte, né? Vem seguindo um movimento ascendente desde o ano passado. Vem descolando aqui de todos os outros no mês de abril, né, e não parou mais. Também com forte demanda aí da China, né, que a gente vem acompanhando. Então, Vale deu um recuo, mas com o setor, né, um setor aí de mineração e siderurgia. Os Minas, né, teve uma alta aqui, entretanto, entregou logo os ganhos, porque a abertura foi aqui, ainda deu mais um impulso,
ou seja, deixou aqui um engolfo de baixa na abertura, porque não rompeu 17,50, e os em Minas também vem trabalhando aqui nesse canal, né? Ainda não confirmou o rompimento dele. Onde que ela confirma rompimento? Se romper, se perder essa região aqui de 16. Mas olha, estão vendo que o último movimento já, ela não conseguiu nem se aproximar aqui da linha mediana. Então, provavelmente, os em Minas volta aqui para 15. E aí, logo a seguir, ela deixou um BR 180 e começou a entrar a primeira correção. Um triângulo simétrico também foi formado, mas como ainda é primeira tentativa, para a próxima semana, tem possibilidade ainda de voltar a buscar 17,50, deixar um topo mais baixo, e aí sim, logo a seguir, entrar a maior correção. Gente, é assim que funciona. Nem sempre o movimento vem de primeira, seja correção, seja recuperação. Porque eu tenho a sombra do candle aqui ainda. E os em Minas, né, se a gente olhar bem, a gente tem aqui um diamante sendo formado. Portanto, né, ela faz mais um teste aqui nessa região de 17, antes, né, de entrar aqui maior correção. Ó. Aí vem para cá, volta, faz mais uma flutuação na sombra deste candle, né, ela deixou aqui um martelo invertido, mas estou numa região de número inteiro, já mostrou exaustão aqui no fechamento. Então, pode ter mais um repique aqui nesses níveis antes de maior correção. E ainda assim, né, só aciona esse padrão se romper 16. Rompendo esse nível, vem buscar esses níveis mais baixos. Pode buscar ali R$15, provavelmente, né? Olha, 100% dele dá aqui em 14,50 ainda. Se aproximar de 38,2. A gente tem essa formação aqui do diamante, semana para ela, mostrando aqui indecisão, para renovar a máxima por enquanto. Eu tenho aqui um engolfo de baixa, ó. Um candle aqui de menor amplitude também. Ainda não tenho nada que me identifique, né, maior correção aqui. Portanto, né, entrando essa correção, o nível mais importante que eu tenho é 15, né, como primeira reversão de movimento para ela, né, fechou a semana em 5,12. E no diário aqui, 2,31 de queda, né. Então, semana para ela também indecisão, que a máxima, a última máxima foi 17,94, né, próxima que aos 18. E no mês, por enquanto, uma estrela cadente. Vai se formando, mas o movimento ainda é de alta. Ainda é de alta aqui para os em Minas. GGBR. GBR ainda avançou aqui em 28,50, né, e deixou estrela cadente, também tem um engolfo de baixa. Só que GGBR, por enquanto, né, tá numa zona de força. Enquanto não romper essa mínima aqui, 27,29, a mínima da quinta-feira, não entra maior correção. Então, provavelmente, faz esse movimento aqui também, né? Volta mais uma vez aqui a se aproximar do número inteiro, para depois entrar a maior correção. Aqui eu também tenho divergência de baixa, a gente acompanha aqui. Consegue ver daqui. E aqui. O OBV não me indica aqui, não me mostra, não me confirma que ela pode continuar, pelo contrário. Então, essa estrela cadente, né, voltando, depois que voltar a testar a sombra deste candle, por isso, né, a possibilidade de voltar em 28, antes, né, de maior correção. A gente consegue ver aqui também uma pequena cunha ascendente. E aí a correção dela, né, vai até onde? Para aqui, nos 26, provavelmente. Primeiro nível de suporte que ela tem.
zona de gap, tem as sombras dos candles, tem retração de 50. Pode ir até esse nível. Semana, ainda tem um movimento ascendente para ela. Pode entrar uma correção, né? Parar aqui para ganhar novo impulso, para renovar a máxima. A máxima dela está em 29,88, próximo aos 30. Então, ela pode bater os R$30 ou mais, né? Ainda. CSN3. Bom, CSN, aqui na estrela cadente, né, no dia 8, entrou a correção, ela voltou para cá. Para essa região de 33, eu tenho aqui o 38,2. Nos últimos dias foi que ela voltou para testar a sombra do candle. Mostrou exaustão, forte exaustão na quinta. Fechou em alta de 9,17. E exaustão também na sexta. Eu tenho um candle aqui sem sombra superior e na sexta um falso pin bar. Então, mesmo que ela saia dessa região aqui na próxima semana, em 37,50, ela ainda pode avançar mais um pouco aqui em 38, em 38 começar a reagir para entrar correção. O movimento é fraco, apesar desse retorno para cá. Ou seja, possibilidade de não continuar. Aqui eu tenho falso pin bar também, né, no semanal, fechou em 1,68 de alta. Estão vendo que o movimento é muito fraco, apesar desse retorno para cá, porque eu tinha também a sombra do candle do final de fevereiro, para voltar a ser testada, e no mês ainda, a sombra do mês de janeiro. Então, enquanto o CSN não ignorar essa barra, ou seja, né, não romper 39,50, ela não avança mais, ela começa a voltar daqui. Por enquanto, no mensal tem força, né, mas ela ainda está dentro das sombras desses últimos 2 candles, dos últimos 2 meses. Então, ainda o movimento não tem tanta amplitude, pode ser o máximo aqui para ela. Essa região aqui, essa zona de 38, que eu já tenho a retração de 809, e eu tenho a abertura deste candle, onde iniciou essa correção. São zonas aqui de forte resistência para ela. Mesmo porque, apesar dessas recuperações, o movimento é bem fraco, de alta. Então, pode ser nível aqui que ela comece a recuar, né?